Gente, eu tava conversando com uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. E a pessoa veio com uma conversa meio que duvidando de Deus. E é uma pessoa que há muitos anos em igreja. E a pessoa veio com uma conversa porque Deus disse que ia destruir tal região se tivesse 10 justos e acabou destruindo. Eu digo, se ele destruiu, porque não tinha os 10 justos? E depois a pessoa veio com outra pergunta, mas Deus destruiu criança, até criança. Eu disse, preste bem atenção. Se Deus, ele destruiu crianças, idosos, gestantes, porque ele viu que aquela nação era perversa e não tinha conserto. Gente, para você entender quem é Deus, você vai ter que se aprofundar na palavra. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter muitas dúvidas sobre Deus. Deus matava criança, idoso, gestante, animais. Quando Deus dava ordem para os profetas, vai lá e diz que destrua toda aquela nação. Então não sobrava nenhum, nem idosos, nem gestante, nem deficiente, nem crianças, nada. Nem mulheres, nada. Nem adolescentes, nada. Mas por que Deus fazia isso? Isso era uma coisa que martelava na minha mente. Eu não sabia também. E eu fiquei intrigada com Deus. Eu digo, Deus, pelo que estou vendo aqui, o Senhor é pior do que eu. Porque eu sou um ser humano. E eu tenho dó das pessoas. E o Senhor é Deus e não tem misericórdia nem compaixão das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das gestantes, Deus. Que é isso? Chamei um pastor para ele me esclarecer isso. Ele falou que era por conta do pecado. E eu comecei a ter aquelas dúvidas. Mas quando eu comecei, eu digo, Deus vai ter que me falar isso, nem através de pastor, nem fulano desse crânio. Se ele existe, ele vai ter que falar comigo através da palavra dele. Eu peguei a Bíblia, comecei a ler do começo até o fim. Já li pela quarta vez, estou lendo pela quarta vez o Novo Testamento e o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento eu estou lendo pela segunda vez. E o Novo Testamento eu estou lendo pela quarta vez. Então eu comecei a entender Deus. Deus, quando dava uma ordem para destruir aquela nação, era por conta da rebeldia que era demais. Deus não conseguia entrar nas crianças, nos adolescentes, nada. As crianças elas já herdavam a maldade perversa daquela nação que não aceitava Deus de jeito nenhum. Eles não queriam saber de Deus, eles queriam saber da idolatria, dos falsos deuses. Eles não aceitavam Jeová como Deus. Por mais que Deus mostrasse sinais no céu, na terra, eles não aceitavam Jeová. Eles aceitavam os falsos ídolos. Se a gente for voltar lá, quando Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, em poucos tempos, aquele povo viu a glória de Deus se manifestar sobre ele. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, o maná descer do céu todos os dias, o alimento dele vinha do céu, que era o maná. Deus enviou as pragas, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez água brotar na rocha para eles beber. Eles não adoeciam naquele deserto. As roupas deles não se rasgavam, o chinelo deles não se gastavam. O poder de Deus era manifesto na vida daquele povo 24 horas. A nuvem de fogo vinha para aquecer. A nuvem vinha para brandar o calor para eles. E eles duvidaram de Deus. E eles, mesmo vendo toda a glória, todo o poder de Deus manifesto, eles se revoltaram contra Deus e fizeram um bezerro de ouro.
Então são pessoas mal agradecidas que por mais, vejam, tem gente mal agradecida que você faz. E a pessoa tome nas costas, tome nas costas, tome nas costas. É a ruindade do ser humano. Agora querem tirar a ruindade do ser humano para colocar no Deus soberano, que é amor, que cuida da gente. Que a gente não merece a salvação, mas ele deu o seu filho unigênito para ter morte de cruz. Jesus sofreu na carne como um homem, deixou sua posição de Deus no céu para habitar entre nós como um homem, ter morte de cruz, foi rejeitado, humilhado de todas as maneiras que você pensa. Por amor a mim e a você. Que amor é esse, ó? Existe algum amor assim igual ao de Deus? Não. Mas tem gente que ainda duvida. Ah, porque Deus matou criança. Deus mandou destruir aquela nação porque era uma nação perversa que não aceitava Deus de jeito nenhum. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Mesmo antes de acontecer, ele já sabia que aquelas crianças eram perversas. Não aceitava Deus, mas os ídolos, os deuses falsos. Até hoje tem país que Deus não pode entrar. Tem países que Jesus não pode entrar. E aí? O amor de Deus se manifesta aí. Porque tem o sangue de Jesus derramado na cruz que lava os pecados deles. Hoje, essa nação que não aceita Jesus, ela pode chegar ao arrependimento. Tem muita gente entrando, a palavra de Deus entrando nesses países proibidos aí para levar a palavra de Deus. Deus não desiste do seu povo, ele é bom em todo tempo. Então, gente, Deus ele sabe todas as coisas. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele sabia que aquele povo ali não se voltava para ele. O ser humano é feito, foi criado para adorar e obedecer a Deus. E com isso, Deus nos abençoa com uma vida eterna, sem dor, sem choro e sem sofrimento. Muitos não querem. Muitos querem o dinheiro, se refugiar às bebedeiras, às drogas, o sexo, o dinheiro, a fama, a beleza e deixa o nosso Deus para trás. E com isso, eles querem que mesmo assim Deus esteja com eles. Só que não. Porque nós fomos feitos para adorar a Deus e obedecer ao Todo-Poderoso, Criador, Soberano, Deus de todo o universo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, não tem que a gente se perguntar porque Deus destruiu criança, idosa. Era uma raça perversa que não se convertia a Deus. Hoje, através do sangue de Jesus, a gente pode se converter. Mas, se não se converter, vamos ter o julgamento final, o dia de juízo, a destruição, a condenação eterna, que a palavra de Deus nos diz. Então, cabe a um de nós, querer ou não. Agora, ficar se perguntando, porque Deus fez. Deus, ele é perfeito em todas as coisas que ele faz. Ele é sábio, ele sabe de tudo, ele é perfeito em cada coisa que ele tomou decisão e fez. A gente que somos nada, pó, barro, carniça, não sabe nem o que faz e o que pensa. Quando a gente se refere a Deus. Porque com relação aos nossos pecados, a gente sabe muito bem que nós somos falhos e pecadores e que se a gente continuar nessa, não tem salvação. Se a gente se perder hoje, perder a salvação hoje, foi porque a gente quis. Porque não existe mais ninguém inocente. Todo mundo sabe que é pecador, que precisa de Deus, que precisa se render a Deus, abandonar os desejos da carne e o pecado do mundo e se render a Ele. Porque como aquele povo que foi destruído em Sodoma e Gomorra, nós vamos ser destruídos naquele grande dia. Porque a palavra de Deus é clara, que Jesus vai dizer, te aparta de mim, porque eu não te conheço. Naquele grande dia, muitos vão pedir as rochas, isso está em Apocalipse, vão pedir as rochas para cair por cima dele, para não ter que encarar a ira do Cordeiro. Olha só, porque Jesus veio com amor, teve morte de cruz, passou tudo o que teve que passar na carne por nós, mas agora não.
Agora ele vai vir para julgar as nações com justiça e condenação para aqueles que não quiseram saber de Deus. Então devemos estar atentos e analisar, e não ficar se perguntando: ah, por que Deus fez isso? Ah, por que Deus destruiu? Ah, por que isso? Gente, bora se converter. Vamos buscar Deus enquanto é tempo, enquanto Ele está chamando. Porque vai chegar naquele grande dia que a ficha vai cair e já não vai ter mais jeito. Ah, porque eu duvidei de Deus. Ah, porque eu fui na cabeça. Eu ficava tanto na internet que eu ficava escutando fulano, ciclano e beltrano falando. Ah, porque Deus destruiu. Ah, porque isso e aquilo outro. E ficava duvidando de Deus. Satanás está usando pessoas na internet para tirar a sua fé em Deus. Para mostrar para você que Deus é um vilão, que Deus não é amor, que Deus destrói, que isso e aquilo outro. Então vamos estar atentos e vigiar. Todos os sinais aí que Jesus falou, todos já estão se cumprindo. A hora de arrependimento, de buscar a Deus, buscar uma igreja séria, né, que fale de Deus, do amor de Deus verdadeiramente, que não distorça a palavra como muitos estão distorcendo, porque hoje o que importa é o homem ser feliz, seja o que você quiser. Você não tem que se arrepender de pecado nem nada, isso é mentira de Satanás. Satanás está por trás dessa mentira e muitos estão caindo. Então é isso, gente. Vamos estar atentos, orar, pedir a Deus a misericórdia dele, né? Para que não fique com essas dúvidas que Satanás coloca na cabeça.